Glória a Deus. Todos acharam? Amém, Jesus? Segundo Samuel, capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 a 8, a palavra do Senhor diz: E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas. Versículo 6, amando tu os que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecerá aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade. Verso 8. Então o rei se levantou, se assentou à porta e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel fugiu cada um para suas tendas. Pai querido, nós te agradecemos no nome de Jesus, que nessa noite, meu Pai, a nossa única preocupação seja saber aquilo que o Senhor quer para nós. Que o nosso culto não seja movido por emoção, sentimentalismo barato, que não seja um momento somente que venhamos a passar aqui para cumprir um ritual da semana, mas que nós aqui estejamos para ouvir as suas instruções. O que para nós será, meu Deus, uma grande alegria poder usar as armas recebidas aqui nessa noite para colocarmos em prática em nossos dias, para termos uma família abençoada, um lar sadio e construirmos uma igreja próspera daquilo que o Senhor tem para nós. O mais precioso, a sua santa palavra. Deus, toque nos corações, enche as almas, prospere a cada um que aqui está, com o entendimento da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, amém, irmãos? Amados irmãos, o texto que nós temos aqui, ele ainda faz parte daquilo que nós temos de entendimento, que é a grande bagunça da casa de um rei. A grande bagunça da casa de Davi. Um dos seus personagens é um dos seus filhos, o próprio Absalão. Um menino problemático, menino que deu um grande trabalho para a casa de seu pai, menino que deu um grande trabalho para o reinado de seu pai. Tudo isso por fruto daquilo que a própria palavra dizia, que da casa de Davi jamais se apartaria a espada. Devemos ver e compreender com isso que até nos mais altos escalões que nós temos, existem problemas. Às vezes nós olhamos a vida dos nossos governantes, as pessoas que estão em alta classe, e pensamos, né? Como eu queria ter a vida de um cidadão desse. Como eu gostaria de ter a vida de um homem dessa forma. Um homem dessa patente, um homem dessa estirpe, um homem que se veste desse jeito, um homem que ocupa esse cargo diante da sociedade. Como seria bom? Que bom seria se eu fosse assim. Mas nós estamos falando da vida de um rei. Estamos falando da vida de um homem de vitórias, irmã Gabriele. A vida de um homem que tinha lá os seus distintivos. A vida de um homem que venceu muitas batalhas, mas que pereceu dentro da sua própria casa. Que sofreu dentro da sua própria casa. Às vezes nossos maiores problemas, eles não são os que estão do lado de fora, eles são os que estão do lado de dentro. Porque do lado de fora, irmão, às vezes são os mais fáceis. Você sai do seu serviço, vai para casa, fecha a porta, pronto, acabou. Agora, quando o problema é em casa, você mora com ele. Quando o problema é do portão para dentro, são os mais difíceis de serem resolvidos. Tem pessoas que casam não com o outro, contra o outro.
Tem pessoas que têm os seus filhos, mas não têm para si. Eles são contra os seus filhos. Tem filhos que têm seus pais, mas não como um ambiente ou uma fonte de onde poderia vir o maior amor, o maior amigo, a maior compreensão, não. Às vezes tem seu pai, seu maior adversário. E aqui nós temos o caso de Davi e Absalão. Um homem que venceu muitas guerras, mas perdeu o seu senso espiritual. Um homem que venceu muitas guerras, mas perdeu o seu equilíbrio emocional. Eu quero falar para você hoje, através dessa palavra, que você se atentasse, porque no texto e no ponto que nós vamos tratar aqui hoje, cabe a muitos de nós, que às vezes valorizamos mais o errado do lado de fora do que o certo do lado de dentro. Nós damos mais vazão daquilo que é errado, que está lá no mundo, que está lá do lado das fronteiras inimigas, do que aquilo que está à nossa disposição, à nossa frente. Nós temos aqui Absalão. A ordem de Davi a Joabe era que capturasse Absalão, mas que não o matasse. E não foi isso que aconteceu. O capítulo 18 nos mostra que Absalão morre. Davi está em seu reinado, os seus soldados estão em combate. Quando chega a notícia para Davi, o verso de número 1 diz que o rei chora e anda e se lastima por Absalão, o que é muito comum, irmão. Não sei você, que Deus me livre disso, né? Que seja um problema do Murilo chorar por isso, não o meu. E essa é a ordem da vida. Os filhos enterram seus pais, não os pais enterram seus filhos. Aqui nós temos um pai, nós não temos um rei. Aqui nós temos um homem que viu o crescimento, que pegou no colo, que participou da criação, que alimentou, que cuidou. Não sei se ele era um pai tão presente, que pegasse no colo, que brincava, que jogava para cima, né, Júnior? Pai que dá chave de fenda na mão do filho para consertar a moto. Não sei se era desse, que tinha tempo ali, que viu o crescimento do menino, que participou. Mas aqui nós temos um pai e um filho. Nós não temos um rei e um servo. Nós temos um pai e um filho, nós temos uma família. E aqui Davi chora pela morte de seu filho. Algo que é totalmente natural, que não é natural o que ele faz depois. O texto diz que Davi se lastima muito pela morte de Absalão, se entristece muito pela morte daquele menino, daquele homem, mesmo aquele homem trazendo para ele muitos problemas. O texto relata para nós, não esse que lemos, capítulos anteriores, que Absalão se revolta contra o reinado do seu pai, se institui rei e tenta combater contra o reinado do seu pai Davi, ordenado. E ali dá aquela grande divisão no reino, aquele grande problema. E a ordem era para que capturasse Absalão, mas não foi assim que aconteceu. Absalão morre, Davi sente. Não a morte de mais um dos seus soldados. Não a morte de mais um do lado de fora, não. Agora é alguém que é sangue do seu sangue. Agora é alguém familiar. Agora é alguém com quem ele nutre laços familiares. Naquele momento, Davi se entristece. E a sua tristeza ofuscou o êxito da batalha. A sua tristeza, ela ofuscou a medalha que ele conquistou em combate. Isso para nós serve de uma grande lição, irmão. Que às vezes, as nossas lutas que enfrentamos do lado de fora, ela até pode exercer grandes vitórias para nós. Às vezes combatemos e combatemos para ter um emprego melhor, mas às vezes à custa de um filho. Às vezes lutamos para ter uma vitória pelo lado externo, mas estamos perdendo a nossa própria casa. Às vezes nos desgastamos em troca de sempre ganhar o melhor, e nós acabamos de perder o melhor que está perto de nós. Eu tenho um certo problema crítico. E é claro que isso, cada um tem a sua devida opinião sobre isso, mas durante um tempo, eu achava muito bonito o ministério itinerante. De irmãos que viajavam muito, ficavam um tempo fora. Eu olhava as agendas e falei, meu Deus, esse irmão está voando, né? Literalmente, porque às vezes algumas viagens eram para a Europa, então, voando baixo. E os irmãos iam e vinham, mas aí você começa a observar e começa a pensar as coisas. Fala, até quando isso realmente é vantajoso para aquele que vai? Será que não tinha nenhum irmão ali naquela congregação
que pudesse pregar a palavra? Será que teria que realmente tirar pessoas de tão longe para que pudesse ensinar um versículo, uma passagem? E esses que vão, eles acabam por fazer a vontade, o reino de Deus avançar, mas eles acabam por perder o crescimento dos seus filhos. Eu não sei se isso te entristece, mas eu não acho que é muita vantagem. Não sou contra, não estou dizendo que você vá se privar por conta do reino, não é isso, mas acredito que existam limites. Limites esses que não deixam que as agendas sejam cheias do dia 1º ao dia 30. Tira os maridos de suas esposas, tira os pais de seus filhos. Não acredito que isso seja tão saudável. Você conquista a vitória do lado de fora, mas perde do lado de dentro. É que nós temos um rei dessa forma. Muito vitorioso. Chegava, né, com suas medalhas, nos seus cavalos, tudo pendurado, tudo bonito, tudo muito legal. Mas e dentro da sua casa? Ele tem um filho que morre. E essa morte do filho ofusca o êxito da missão. A morte do seu filho ofusca a vitória contra um reino, contra um reinado que vinha contra ele. Mas como eu disse no começo, não é entre um reino e outro, é entre um pai e um filho. É uma luta que dói, porque se ele perde, o seu filho vence e toma o reinado dele. Agora, se ele ganha, o filho sofre. O texto nos diz, no verso 4, que o rei estava coberto, e o rei gritava a alta voz, ele chorava, ele se lamentava. Você já deve ter visto alguém perdendo um filho, e longe de nós fazer qualquer tipo de julgamento, independente de quem é o filho. Irmão do céu, a gente não consegue mensurar a dor, a menos que nós passamos por isso. Nós não conseguimos, talvez, tentar se colocar na condição, mas ainda que com todo o nosso esforço de querer imaginar o nosso filho numa condição daquela, nós não conseguimos mensurar tamanho rombo nos corações das mães e dos pais. E aqui está Davi, talvez lamentando: oh, Absalão, por que você fez isso, meu filho? Absalão, por que você tomou esse caminho? Absalão, por que você agiu dessa forma? Não sei se pesa aqui para ele um peso de remorso, porque Joabe já tentou, por alguns capítulos antes, fazer uma reconciliação amigável, e Davi, né, não aproveitou bem a oportunidade, e agora está o menino morto. E Davi está sofrendo com isso. Davi está pelejando com isso. Mas Joabe não quer saber. O verso 5 nos diz: então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os seus servos. Talvez na sua tradução está capitães, que livraram hoje a tua vida, a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e das tuas concubinas. Como que ele envergonhou? Amando tu os teus inimigos e odiando os seus amigos. Porque hoje dás a entender que nada valemos para contigo, príncipes e servos. Porque entendo hoje que se Absalão vivesse, todos nós fôssemos mortos, estarias bem contente. Joabe, eu não quero aqui ser a favor nem contra desse homem que tem muitos erros e acertos, mas ele se indigna. Ô Davi, eu não sei o que está acontecendo com você. Você está triste, o menino morreu, talvez ele não se colocou na condição de pai, mas o fato é que isso que você está dizendo para nós é uma mensagem. Que se todos nós, seus soldados, que combateram, que lutaram, se todos nós tivéssemos morrido, e esse menino tivesse vivo, você ia estar bem. Você ia estar contente, você ia estar feliz. Quem não se colocou na condição de um pai e um filho, ele colocou na condição de um combatente, de alguém que estava guerreando, e colocou a sua vida a risco. Nós já vamos entrar no texto, no âmago da mensagem, você vai entender isso aqui muito bem, irmão. Às vezes, nós choramos muito por aquilo que Deus mandou sair da nossa vida. Nós não devemos olhar sempre as coisas pelo lado emocional e sentimental, porque nós podemos ser muito injustos. A introdução que nós podemos ter desse texto é que o problema não era o luto, o problema era o desequilíbrio de valores. O mundo que nós vivemos hoje, ele tem muito essa troca, essa inversão. Nós valorizamos o errado.
e desprezamos aquilo que é certo. As pessoas hoje olham e vê pessoas que se prostituem, se entregam a todas as obras da carne, que mentem, que roubam, e falam, olha, esse aqui está se dando bem. Como se fosse um troféu isso, como se fosse um grande mérito um ato desse. Enquanto que aquele homem que acorda cedo, que trabalha, que luta, que se esforça, ele não tem o mesmo valor. Nós valorizamos as pessoas que andam em seus belos carros, que moram em suas mansões e falamos assim, esse é um homem de honra. Mas será que nós sabemos como esse homem chegou num posto desse? Será que nós conseguimos mensurar se o que ele fez realmente é uma vida condizente que colaborasse com esse êxito e sucesso? Será que ele plantou tijolo por tijolo até construir os muros de sua casa? Ou será que ele puxou foi o tapete de alguém? Será que o que ele está fazendo, o valor que ele prova, é por aquilo que ele tem ou por aquilo que ele é? Nós não conseguimos olhar, irmão, para pessoas que não têm tantas posses e pensar, olha, esse aqui é um irmão abençoado, ele tem valor, ele tem acréscimo para a minha vida, ele tem algo que as pessoas não têm, ele é honesto, ele é digno. Mas você não vê muitas vezes tanto barulho, tanta euforia, tanta mídia quando morre um pobre. Quando morre alguém que talvez não acrescentou tanto em brilho para a sociedade, aos olhos do mundo. Mas também foi o pai que criou 10, 12, 15, 20 filhos. Que deixou de comer sua comida para dar para os outros. Eu não estou com fome hoje, filho. O estômago do coitado está nas costas. Mas ele só tinha para os filhos. E isso para nós não tem valor. O que tem valor às vezes é o que rouba. O que tem valor às vezes é aquele que se demonstra. O que tem valor às vezes é aquele que se porta bem, que mente que nem sente que está mentindo, que mostra um valor que não tem, que mostra uma credibilidade que não existe, mas que são bons em palavra. Se eu estava ouvindo o rádio de manhã, a mulher estava falando de um prefeito, o rapaz estava comentando de um prefeito, e ele falou, olha, esse prefeito ele é muito bom, ele não se irrita, ele não responde as perguntas com grosseria, ele se sai bem das perguntas, ele sabe o que está fazendo. O problema é que ele não faz nada. Falei, nossa, ele começou bem e terminou melhor ainda, né? Porque realmente é verdade. Ele sabe o que ele está fazendo, é que ele não faz nada. Mas está lá, é o prefeito da cidade, é alguém de posse, é alguém de posição. Davi era esse homem que ele olhava e falava assim, meu Deus, eu devia ter morrido no seu lugar. Eu devia ter morrido no seu lugar, Absalão. Capítulo 18, verso 33. Ele não colocou na balança quais foram as consequências. E assim somos nós. Nós temos o perigo de amar aquilo que Deus reprova, irmão. Há ainda, para a glória de Deus, pessoas com bom senso nessa sociedade ainda. Vez ou outra, isso não é costumeiro, você assiste o jornal e você encontra lá, olha, o filho foi entregue à justiça pelo próprio pai. Já ouviu isso alguma vez? A mãe foi e entregou o filho quando descobriu o que ele fez. O pai foi e entregou o filho à justiça quando descobriu que foi ele o autor do assassinato. Porque ainda existem nos nossos meios, nos dias de hoje, pessoas com caráter, que seguem aquilo que é certo e que é justo, ainda que doa. Nós não estamos falando que não dói. Que Deus nos livre disso, de tamanho sofrimento. De você imaginar que aquele menino que você pegou no braço um dia, aquela menina que você criou com tanto esforço, se envolveu com o mundo do crime, e que agora está se refugiando na sua casa, e cabe a nós, na função de sermos, defensores daquilo que para nós é justo e verdadeiro, ter que acusar uma coisa dessa, ter que entregar o próprio filho à justiça. E aqui é o caso de Davi. Era aquilo que ele deveria ser feito. Não estou dizendo que ele não deveria ter ficado triste. O que eu estou dizendo é que ele não deveria ter colocado a sua tristeza acima da sua vitória. Ele deveria falar assim, pronto. Ele pagou. Ele tanto procurou que ele teve. Ele tanto procurou que ele colheu aquilo que ele plantou a vida inteira. Mas nós ficamos assim.
As pessoas, quando começam a receber aquele resultado de tantos anos de plantação e começa a ter as suas colheitas, né, começamos a ficar, mas que tadinho dele. Nossa, mas coitadinho dela. Nossa, mas por que tudo isso acontece com ela? Mas vai ver o passado do vilão, irmão. Se Absalão não tivesse feito tanta coisa, não teria morrido o fim que teve. Se Absalão não tivesse plantado tantas coisas, talvez não sofreria uma morte horrível dessa. Mas aqui nós temos agora Davi aprovando e chorando por aquilo que Deus reprova. E muitas das vezes nós agimos da mesma forma. O problema é esse coração invertido nos valores. Absalão, ele era rebelde, usurpador, alguém que tentou destruir o reino. E Davi está lá. Quem me dera ter morrido no seu lugar? Quem me dera ter morrido aí? O nosso amor emocional, ele não deve estar acima de uma verdade espiritual. Você está entendendo isso? O nosso valor emocional não deve estar acima de uma verdade que é espiritual. As pessoas plantam, as pessoas colhem. E nós devemos estar sempre do lado daquilo que é certo. Você, por vezes, defende atitudes erradas. Por vezes, nós protegemos os pecados. Nós justificamos o injustificável. E isso eu falo para você que isso não é amor. Amar não é passar pano para o erro. Amar é falar a verdade. Amar é agir pelo certo. Amar é condenar o condenável. Amar é mostrar o caminho que é correto, ainda que doa. Ainda que para nós não seja de maior alegria fazer essas coisas por vezes, porque exige um confronto, existe uma guerra, existe uma luta, mas amar não é passar a mão na cabeça, não. Amar não é se lamentar quando as pessoas estão colhendo o fruto dos próprios pecados. Ah, tadinho dele, né, agora? Mas não foi tadinho dele quando ele pecou. Quando ele matou o pai de família, quando ele roubou a bolsa da senhora que estava na rua, nessa hora não tinha coitado. Eu não estou aqui anulando a graça, irmão. Estou dizendo que nós devemos estar do lado daquilo que é correto. Às vezes, o nosso mundo, ele aplaude isso. Por exemplo, um crime de furto, ele é muito menos doloroso do que um crime de roubo. Porque a justiça entende que existe menor nível de violência. Um furto do que um roubo. Mas não é pecado do mesmo jeito? Não é roubo do mesmo jeito? Não é crime do mesmo jeito? Também vindo de um presidente que aprova o roubo de celular para tomar uma cervejinha, não dá para esconder muita coisa, né? Mas isso as pessoas aplaudem. Vocês estão entendendo que não está longe de nós isso? De aplaudir o errado? Ah, roubou, mas por que roubou? Não é que ele só quer tomar um... Ô, irmão, olha a inversão dos valores aí. Você talvez ache que a palavra está longe de você. Não, nós estamos inseridos nesse meio. Nós estamos dentro dessa sociedade que aplaude o erro, irmão. Nós não podemos nos acostumar com essa inversão de valores. Nós sabemos o filho que nós temos, nós sabemos quem está perto de nós conhecemos as coisas. Elas vão brotando aos montes à nossa frente. Quem tem filho na escola ou já teve, ou vai ter, você se prepara aí, é mais ou menos assim, ó. O filho chega na escola, ele conta o problema de todo mundo, Alano. Ah, o fulano jogou não sei o quê, o outro derrubou não sei quem, o outro fez isso, o outro fez não sei o quê. São só os outros, não é assim, professora? São só os outros. Mas e o bonito? A gente conhece o filho da gente. E o bonitinho? É o santo anjo do Senhor. Nossa, mas é o alecrim dourado. Ele é o melhor. Ele, nossa, se senhor não senhor, quer ir embora. É a frase dele. Ele é o intocável. Eles não têm problemas, mas nós sabemos que eles também estão no meio do papelzinho que é jogado na professora quando ela está de costa. No entupimento da privada na hora do intervalo. Eles estão no meio, mas eles só contam os outros. Aí vai a mãe, ao invés de querer saber da benção, vai lá brigar com a professora. Por que ela não conhece a peça que tem? O meu filho não. Aqui um Davi.
Não, Absalãozinho, meu menino. Ele não faria isso. Passa a mão, encobre o erro, fomenta o problema, deixa o negócio chegar numa situação que as coisas fogem do controle. Mas eu quero que você entenda hoje, irmão. Melhor confronto agora do que um problema maior lá na frente. Melhor confrontar o problema hoje do que deixar que ele cresça. Vez ou outra, ainda que de forma mais discreta ainda hoje, nós vemos pais que são firmes, que lutam pelos seus filhos, mas não deixam que o negócio corra a bel prazer. Vocês estão compreendendo isso, irmão? Isso é importante que você compreenda, você entenda. Para de aplaudir o errado. Para de fortalecer aquilo que está errado. Para de dar crescimento para as coisas que não funcionam. Para de aplaudir pessoas que não estão nem aí para nós. Que agem errado, mas por parecer. Você quer ver um exemplo disso hoje? Mais um exemplo? O tanto de casa de apostas que as pessoas fazem propagandas. Ah, fulano tem lá, faz propaganda das casas de aposta. Sabe quantas famílias são destruídas por causa disso? Sabe quantas pessoas se entregam a esses vícios? E as pessoas estão lá enriquecendo a custa. Olha, fulano é rico, mas olha aqui o fruto. Olha aqui da onde vem o crescimento, a riqueza dessas pessoas. Do afundamento de muitas outras famílias. Da morte de muitas famílias por suicídio, porque gastaram tudo que tinham. De usar da desgraça alheia para enriquecimento próprio. E o mundo aplaude a riqueza dessas pessoas. Muitos ligados a tráfico, muitos ligados a prostituição, muitos ligados a tráfico de crianças. E está lá as pessoas aplaudindo, não tem senso de justiça, não agem pelo certo. Precisamos parar de lamentar quando aqueles que são contra nós se vão. Parar de nos doer tanto quando alguém não quer mais relacionamento. Teve uma época da minha vida que eu fiquei com uns negócios desses. Eu trabalho com o pessoal, e aí, vez ou outra, eu falava, vou te chamar um rapaz para comer um lanche, né, para dar uma volta à noite, tem a família dele, tem a mim. Aí falei uma, falei duas, aí a pessoa não deu muita corda. Eu fiquei meio assim, né? O que será, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou chamar mais ninguém também. Irmão, não chama mais ninguém não. Sabe, a gente fica lamentando, meu exílio, pelas coisas que às vezes é Deus que não está permitindo. Que às vezes são as coisas de fora, que a gente fica lá, eu queria tanto ter amizade com o fulano, e o fulano não está nem aí para nós. E nós ficamos lá, sabe, aplaudindo, querendo, forçando uma coisa. Irmão do céu, seja resolvido com você mesmo. Seja resolvido na sua casa, seja resolvido com quem você é. Não fica lamentando, o Absalão. Você fica aí alimentando os Absalões da vida aí. Deixa. A pessoa não quer, não quer. A pessoa não quer vir, não venha. Não fique se lamentando pelas coisas que Deus tira, pelas coisas que Deus permite sair da sua vida. Isso para nós é um bálsamo, porque nós às vezes ficamos, né? Porque eu tenho que ter pessoas do meu lado, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Não tem que ser nada, irmão. Você tem que agir pelo certo. Você tem que agir pelos seus valores, pelos seus princípios. Porque a minha amiga não quer mais falar comigo. Porque o fulano não quer mais... Não quer, irmão, não quer. Se você vem, é amém. Se não vem, é 2 amém também. Né? Glória a Deus, facilita o meu trabalho. A minha condição psicológica, olha, agradece. O primeiro ponto que nós falamos era o perigo de amar o que Deus reprova. O segundo é desvalorizar os fiéis. É injustiça espiritual. Aqui nós falamos de uma questão bem social, sim ou não? Vocês ainda estão comigo? Caso sinta sono, irmão, vocês podem ficar de pé. Mas não, fica sentado mesmo. Força, irmão, força que Deus vai te dar a vitória. Joabe confronta Davi. Aqui o Joabe chegou diante do rei. Ô rei, hoje você envergonhou todos os seus servos. Jogou o pecado de Davi no momento de luta, irmão. Nem respeitou o homem. Chegou lá e botou o dedo na ferida. Você nos envergonhou. Davi, você é uma vergonha para nós como rei hoje.
Vamos contextualizar aqui, irmão. Imagina você vai lá, embaixo do mandamento do rei, você luta, você põe a sua vida à prova, você fica, sei lá quanto tempo durou essa guerra aqui, essa perseguição, se expõe aos perigos de morte, corre todos os riscos, aí você chega com a vitória para o rei, fica lá. Aí já falou, então você queria que a gente tivesse morrido, né? O que nós fizemos lá não valeu de nada. Quando você exalta o errado, automaticamente você desonra o certo. Provérbios 17:15 diz assim, o que justifica o ímpio, presta atenção, o que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor. Eu vou colocar isso aqui dentro do contexto, você vai entender. Quem é fiel começa a se sentir tolo quando ele vê essas coisas acontecer. Quem faz o certo se sente desvalorizado quando começa a ver essa disfunção de valores. Quantas pessoas hoje você conhece, principalmente no nosso ambiente religioso, que sofrem por isso? Pô, as pessoas estão ali, os irmãos, os que mais erram, os que mais dão dor de cabeça, os que mais atrapalham a obra, os que não têm compromisso nenhum com a verdade, os que não estão vestindo a camisa da igreja, do ministério, os que não estão, são sempre, você imagina, irmão, que haja no meio de nós um irmão assim. Aí, toda vez, um irmão problemático, um irmão difícil, irmão, nossa, Jesus amado. Aí, toda vez que tem aqui, eu quero agradecer, irmão, a vida do irmão fulano. Irmão fulano é uma bênção. Irmão fulano faz isso, irmão fulano faz aquilo. Mas a igreja inteira sabe que o irmão não faz isso. É aquele irmão que é fiel, ele vai falar assim, então agora compensa fazendo errado. Porque o valor tem quem faz errado, é assim ou não é? Até digo aqui a você uma coisa, preste atenção para quem você dá honra. As pessoas gostam muito e você percebe claramente isso, irmão. Mensagens que elas mudam o tom de glória dependendo de quem prega. Às vezes eu escuto umas mensagens da internet de alguns pregadores mais pentecostais e você vê que a igreja fica na loucura. Mas às vezes é uma coisa simples que a pessoa fala. Ele lê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pronto, a igreja já entra num êxtase que você fala, meu Deus do céu, o que é isso? E às vezes quando vai um irmão mais simples, de uma fala mais tranquila, a igreja dorme toda. Isso é desonrar. Isso é ser infiel. Às vezes porque o irmão veio de fora, veio de outro estado, pronto. Se ele der um amém, o irmão já cai arrebatado no espírito ali. Já começa a profecia, um monte de coisa. Por que isso? Nem conhece o irmão, não sabe de onde veio, não sabe quem é. Eu digo aqui a você, honre aqueles que estão perto de você. Honre o irmão que está com você na quinta-feira, chorando por você na oração. Honre a irmã que está ali, pegando no seu braço quando as coisas estão difíceis. Honre esse irmão que está aí do seu lado, lutando com você. Honre quem está próximo, que você conhece. Honre quem está dentro dos mesmos valores que você. Honre quem está ali combatendo, lutando, ouvindo o seu choro, chorando junto com você. Honre esses que você conhece, que você sabe os problemas que ele tem. Porque na internet e longe, irmão, é tudo muito lindo, é tudo muito legal. Tudo passa por uma bela edição antes que você veja, se você não sabe disso. Tudo é muito bem editado, é muito bem colocado. Parece que ninguém tem problema, né, irmã Isília? Na internet é tudo muito lindo, mas você acha que a vida é assim? Se fosse assim, não tinha tanto pastor envolvido com Banco Master por aí, né? Não tinha tanto pastor fechando igreja com medo da Receita Federal agora. Ah, mas não é tão bonito, não é tudo tão legal? Ah, cadê? A gente não conhece quem fala a nós. A gente não conhece quem nós ouvimos de longe. Você conhece aquele que você pode sentar. Você sabe dos meus defeitos? Você sabe dos meus problemas? Você sabe das minhas lutas? Mas às vezes para você eu não valho muita coisa. Talvez para você eu não tenho tanto valor espiritual. Que você me conhece. Mas você conhece os outros? Talvez tem 2, 3, 4 esposas. E você está lá glorificando as mensagens que ele prega. É, irmão.
Os irmãos que mais nós passamos essa mensagem. Não compensa fazer o que é certo. Não compensa, imagina, Gabriel. Você está aqui nos cultos, está fazendo, está servindo. Aí tem quem não vem nunca eu pego e vou e põe no seu lugar. Assim, ó, puxa vida, Rodrigo, que é isso? A pessoa nunca vem, quando vem pega o meu lugar. Não é assim, irmão. As coisas não são assim. Devemos valorizar aqueles que estão combatendo conosco. Aqueles que estão na mesma direção, aqueles que estão protegendo o mesmo rebanho que nós, aqueles que são ovelhas e que não são lobos. Quando você honra o errado, você trai quem permaneceu certo, e é desonroso para o Senhor essas coisas. Provérbios 26:1, como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. A igreja inteira sabe, irmão, que aquilo que estão falando é mentira. Tem nada a ver com o irmão, ele sabe que está feio para ele. Mas ele vem, né? Esse aí sou eu mesmo. Não combina ficar bajulando, exaltando, colocando em um pedestal quem só faz errado. Quem só erra, quem só falha. Fica exaltando, fica colocando lá em cima, num pedestal de honra. Não combina com a pessoa isso. Aí fica aquele monte de crente bobo, exaltando artista mundano, que por vezes não tem nenhum apreço pelos valores que nós preservamos. Aí fulano doou, não sei quantos mil lá, não sei para onde. Mas o dinheiro nem é dele. Aí fez. Ai, doou, ele fez, ele não sei o quê. Irmão do céu. Para de honrar, de dar glória, de dar honra para pessoas que não estão nem aí para vocês. Pessoas que não olhariam um minuto sequer para nós. E nós ficamos lá aplaudindo. Oh, ela vem e não sei o quê. Não, irmão, para com isso. São comedores de farinha igual nós. São cheios de deficiências igual nós. E nós temos um Deus que nos glorifica, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos fortalece, que trabalha em nós num processo de regeneração. E nós ficamos aí dando valor para esse mundo, para as coisas desse mundo, para as obras desse mundo. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão entendendo isso? Eu vou levar isso aqui agora para mais profundo, para dentro desse contexto aqui. Quem era Davi? Davi era uma liderança, certo? Davi era um rei que tinha o seu reinado, que tinha sobre ele homens de comando e de combate. Mas Davi também era um pai, que tinha o seu filho no outro reinado, contra o reinado dele. Então aqui nós temos a liderança, pessoas à frente e liderados, certo? Vocês estão compreendendo, né? Agora vamos colocar isso aqui dentro de um contexto família. Como que isso funciona dentro da nossa família? Funciona mais ou menos assim, ó. O pai com a mãe tem lá 5, 6 filhos. Se perguntar para o pai e para a mãe quem é o melhor, quem é o preferido, ela nunca vai assumir que tem o seu preferido. Certo? Nunca vai. Eu gosto mais desse. Não, ele não vai falar isso. Ele vai gambelar, vai contar história lá, que ama todos iguais, mas ele nunca vai preferir. Mas o fato é que tem, irmão. O fato é que tem. Talvez não o preferido de alguém que ame mais, mas tem aquele que é mais achegado, aquele que é mais perto. Mas você já percebeu que em algumas famílias existe essa disfunção gritante? Gritante, eu não estou falando assim que é um pouquinho mais, um pouquinho menos, não. É gritante. Tem os filhos. Vamos dar exemplo de 2. Tem um filho que é trabalhador, que é honesto, que acorda cedo, que trabalha, que luta, que está ali, que dá o sangue para as coisas, que faz, que move mundos e fundos para ajudar, para fazer. Aí tem o outro. O outro acorda às 11 da manhã, né? Espera o almoço, que é nada com a dureza, é o nem estudo e nem trabalho, que é nada. A vida para ele é um moranguinho, é tranquila, que é nada com a dureza. Mexe com as coisas erradas, faz coisas que não devia, tá ali. Aí a mãe. Quem que você acha que a mãe vai amar? A mãe ama esse. A mãe vai lá e dá toda a atenção para esse abençoado. E
Pense bem antes de você pensar algo errado nessa mensagem. Eu não estou dizendo que ela deve menosprezar esse. Eu não estou dizendo que ela deve excluir esse pelas as atitudes erradas que ele toma. Eu não estou dizendo que agora ela vai ter que excomungar esse menino e jogar toda a maldição em cima dele porque ele é desse jeito. Não. Mas nós estamos tratando aqui a questão de ser justo entre as partes. O menino que está aqui lutando, combatendo, ele mal recebe um bom dia, mal recebe um cafezinho quente e um pão com manteiga na mão. Enquanto que o outro bonito, até o prato de comida a mãe arruma. Enquanto que o outro que não faz nada, que não quer nada, que só xinga a mãe, que só quer sugar, tem todas as regalias do mundo. Tem celular novo, tem roupa nova. Enquanto o outro, coitado, tem que se matar para conseguir as próprias coisas. O máximo que ele recebe é um parabéns no dia do aniversário. Você entra na casa dele, irmão, tem um quadro do tamanho de uma parede com a foto desse bendito aqui. Enquanto que o outro, o máximo que ele consegue é uma foto 3x4 dentro da carteira. Aí é judiação, irmão. É judiação. Não é um amor igual? Nós estamos falando de justiça aqui? Isso aqui mata as pessoas. Isso aqui dá injustiça entre as pessoas. Isso aqui faz as pessoas sofrerem. Eu ouvi uma frase muito boa esses dias, que a questão era assim: eu nunca vou colocar o meu pai e minha mãe no asilo. Isso eu não estou falando de mim não, irmão, em nome de Jesus. Entenda bem. Eu nunca vou colocar o meu pai e minha mãe no asilo. Eu vou deixar para o meu irmão, que sempre foi o preferido. Ué, tá na hora dele contribuir com a sociedade, sim ou não? Não foi sempre bajulado, é hora dele retribuir. Nós devemos olhar para nós e entendermos que às vezes nós aplaudimos sempre o errado. Às vezes nós olhamos sempre aquilo que não contribui com os nossos valores. Está na hora, irmão, de nós olharmos para dentro de nós e tirarmos essas emoções todas que movem o nosso coração. Como Davi ficou... não estou dizendo que não sofra. Não estou dizendo que isso não tem dor, mas as coisas nesse mundo, elas são movidas por meio de plantação e colheita. Não é isso que Gálatas diz? De Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Tudo isso que o homem semelhar, isso ele colherá. As pessoas vão plantando, nós devemos ser o quê? Justos e honestos. Com aquilo que as pessoas plantam, com aquilo que elas colhem. Aí nós ficamos lá, aplaudindo, não sei o que, colocando as pessoas lá em cima. Esse é o retrato de um coração com valores invertidos. Valores invertidos. Talvez você está pensando aqui, irmão, mas e agora? E Davi, como é que ele ficou? Joabe não perdoou. Joabe volta, o verso de número 6. Ele disse: se Absalão estivesse vivo e nós mortos, você estaria feliz. Aí ele vai e mostra. Isso revela algo grave. O coração de Davi estava desalinhado com as suas responsabilidades. O seu está alinhado, irmão? O seu coração, diante da sua realidade, diante das coisas que você vê, ele está alinhado com a palavra de Deus? Com as coisas que Deus pede? Com as coisas que Deus quer de nós? Ou você é movido por emoção? Aí o menino tem 14 anos e quer namorar. Ai, menino tem 13 anos. Ele quer um celular. Aí, fulano, não sei o quê. Ele quer. Vai ficar querendo. Quer namorar? Não, não vai namorar, não. Que é isso, irmão? Desde quando isso virou normal? Desde quando é normal? Duas crianças com 14, com 13. Que bagunça que é essa? Imagina um menino de 13 anos. Ô, pai, como 50 ir para comprar o lanche? Irmão. Né? Talvez vocês não estão gostando disso aqui, mas vocês têm que ouvir isso. Porque isso já entrou com uma cultura normal na cabeça de muitos de nós. É normal, é normal. Houve um pastor brilhante, eu nem sei o nome dele. Ele falou uma coisa sensacional. Mas você vai obrigar o seu filho a ir para a igreja? Você vai obrigar ele lá? É claro que eu vou. Nem que a gente entre na pancadaria aqui dentro desse lugar, mas ele vai entrar aqui. A descrição dele foi perfeita, Danilo.
Eu obriguei ele a comer quando ele não queria. Eu obriguei ele a tomar banho quando ele não queria. Eu obriguei ele a sair do banho quando ele não queria. Eu obriguei ele a acordar para ir para a escola. Eu obriguei ele a voltar para casa na hora certa. Eu obriguei ele a fazer tudo. Mas quando a igreja... Ai, tem a vontade da criança. Irmão, nem eu quero vir para cá todo dia. Eu venho porque eu sou obrigado. Tá bom para você? Ficou legal assim? Ficou, né? Porque você acha que eu quero vir todo dia para cá? Não quero, não. Esses últimos dias foi terrível. Meu joelho nem dobrava. Talvez você percebeu a dureza do joelho direito aqui. É só analgésico e que negócio de velho que você põe na perna. Pô, irmão. Cria vergonha na cara, sabe? Porque aí as pessoas estão lá aplaudindo quem leva a vida a banho-maria, enquanto você está aqui, irmão, se matando para fazer as coisas certas. Quem é que tem valor nessas coisas? Nós devemos agir pelo certo, não aquilo que é moralmente bonito, não aquilo que aos olhos do mundo é legal. Ai, mas fulano cria. Quem que gosta daquela criação positiva que fala? Que você tem que conversar com a criança? É positivo, né? Educação positiva? Positiva é a cinta que eu uso, irmão. Educação positiva. De vez em quando as crianças não são saudáveis espirituais assim, não. Os galhos do pecado florescem todos os dias. Mas a cinta também, ela floresce a toda manhã. É igual a misericórdia, se renova todos os dias. Oh, Jesus amado, é por conta disso que muitos adultos hoje são do jeito que são. Porque o Pai quis uma criação positiva. Ah, positiva, irmão. Você fala uma, fala duas. Geralmente quem defende criação positiva é quem não tem filho, né? Aí é fácil. Aí é tranquilo, né, Sabrina? Aí é mole. A criação positiva é assim, você vai positivo? Acho que eu dei a melhor descrição para uma educação positiva é isso, para mim é isso aí. Você vai positivo? Positivo. E aí se eu não for positiva? Aí se não for. Mas estava vindo agora aqui, vou dar exemplo, ele está aqui, ele não vai ficar bravo comigo não, porque é meu filhão, meu amigo. Pai, eu não vou fechar o portão não. A gente ia acabar de entrar. Aí eu falei, não vai não. Ele falou, não. Não vou não. Eu falei, não, você vai agora. Pode ir, vamos. Não pensa não, só vai. Positivo aí, ó. Não precisei brigar, não precisei bater, não precisei fazer nada. Ele foi. Talvez você fale, o Rodrigo é ruim, irmão do céu. Se ele não vai receber as minhas ordens, ele vai receber as ordens de quem? Se ele não se curvar uma ordem simples dessa hoje, que patrão que vai aturar um funcionário desse? Por isso que tem hoje geração que ninguém quer como empregado. Não respeita o horário, não faz nada. Por quê? Porque o pai criou como aquele cristal. Não toque na princesa, não toque no princeso. Não quer, deixa. Marmanjão, 16 anos. Primeiro serviço dele foi o alistamento militar. Que vergonha na cara, irmão. Que é isso? Isso é falta de enxada. Isso é falta de alguém que ensinasse alguma coisa. Não existe isso, irmão. Ah, vamos para o contexto bíblico. Vamos para o contexto bíblico. Pega o povo de Israel. Jacó tinha 12 filhos porque ele era bobo? Claro que não. Mão de obra barata e qualificada. Quando o inimigo batia a porta, saíam os meninos lá, tudo forte, bonito e troncudo. Quem que vai pôr a cara, irmão? Agora vem o filho. Eu tenho que tomar cuidado porque está gravando. E aí na hora que eu vou, o YouTube bloqueia algumas mensagens por conta de algumas coisas que eu falo. Parece um X assim, bonitinho. Conteúdo de violência. Conteúdo de violência. Olha que coisa de louco. Conteúdo violento. Violento. É o meu sapato voando. Quantos irmãos aqui não criou o filho assim? O chinelo teleguiado, o primeiro drone inventado na sociedade. O chinelo fazia curva, né, irmã Lúcia? Ah, esse menino aqui, vem cá. O chinelo, nem o Neymar consegue botar um efeito daquele no chinelo. Mas que pegava de longe.
Pessoas que mantiveram suas posições de liderança espiritual e agiram pelo certo, hoje colhem os frutos na vida dos seus filhos. São honestos, são trabalhadores, são pessoas de bem, são pessoas de caráter. Até eu vi esse dia um negócio muito interessante, pela criação que eu tive do meu pai, hoje eu não consigo dar golpe, hoje eu não consigo roubar. Vai dizer, por quê? Porque foi ensinado que isso é errado. E ele conclui, por isso que eu passo tanto aperto assim na vida, mas passa aqui, mas tem um Deus que vê. Tem um Deus que recompensa o que é certo, tem um Deus que recompensa o que é justo. Talvez aos nossos olhos estamos perdendo, Danilo. Nossa, mas não compensa fazer o certo, porque a gente sempre sofre. A gente sempre sofre aqui nesse mundo carnal, esse mundo que aplaude o errado, esse mundo que bonifica aquele que usurpa os outros. Aqui nós somos até por vezes passados para trás, por vezes nós somos os roubados, mas Deus vê tudo isso. Amém? A Bíblia diz que ai dos escribas e fariseus que fazem leis contra o meu povo. Ai deles. Nosso papel é o quê? Agir pelo certo. Mas o fato aqui, irmão, não é somente entre Absalão e Davi, não. Não trouxe você aqui para ouvir uma história. A história real é entre nós e Deus. A história real é entre nós e Jesus. Joabe chama Davi de volta à realidade, verso de número 7, você pode olhar comigo. Levanta-te, pois agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro, que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isso do que todo mal que te tenha vindo sobre ti, desde a sua mocidade até agora. Agora Joabe pegou pesado, ele falou assim, ô Davi, vai lá. Vai consertar isso aí que você fez. Não é justo isso aí que você fez. Só que é um ato de misericórdia para todos nós. Talvez você mãe, você pai, que porventura trata filhos com indiferença, prefere sempre os de fora do que os de dentro. Isso aqui é um ato de misericórdia. Levanta e vai lá arrumar a lambança. Levanta e vai lá ajeitar a casa. Porque se você acha que está ruim até aqui, isso vai piorar muito mais lá na frente. Nós precisamos olhar para esse texto, irmão, e pensar isso. Dê valor porque está junto de você. É o ato de misericórdia que Deus te dá hoje. Conserta. Às vezes as pessoas começam a ter comunhão, começam a falar mal do marido, mal da esposa. O que é isso? Valorizar o que é do outro. Valorizar, às vezes, coisas que nós não conhecemos. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Mas hoje é a palavra para você. Levanta e vai lá e fala ao coração dos teus servos. Vai lá, marido. Se acerta com a esposa, se acerta com o esposo. Chama o filho, fala, filho, vem cá. Se por acaso você pensou isso até aqui, deixa o pai reconciliar com você, me perdoe se isso aconteceu. Porque senão as coisas vão piorar para nós. Se nós quisermos passar por cima de tudo isso achando que tudo isso é normal, ah não, mas parece que não. O óbvio também precisa ser dito. A nossa sociedade é assim. Tem uma placa de horário ali, irmão, o horário de todos os cultos. A pessoa tem a capacidade de parar na frente da placa e perguntar para mim que hora que é o culto. Não está na posição. Está aqui. O óbvio também precisa ser dito. Aí eu falo para você que é melhor você ir lá e consertar essas coisas antes que piore. Talvez você fale, mas isso é bobeira. Vai lá, irmão. Arruma a sua vida. Honre quem batalha por você. Esse filho que cuida de você, esse pai que chora, que luta. Valorize os irmãos da sua congregação. Ai, porque se eu fosse lá da sede e que se eu fosse de uma igreja assim, assado, talvez se você fosse, eles nem olhavam para você. Porque nós somos pobres, né? Aí se eu fosse da igreja do fulano, talvez o fulano nem na sua casa aí. Você desse um cafezinho para ele naqueles copinhos de massa de tomate, ele nem a boca colocava no negócio daquele. Tem que ser na taça, tem que ser nisso, tem que ser não sei não. Irmão, você me dê um café que seja o bico da garrafa. Importante é eu tomar um café. Para de dar valor para um mundo que não tem nada para nos oferecer. 1 João 2,15 diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Para de aplaudir o mundo.
Para de dar honra somente para as coisas e valores desse mundo. Dê valor para a sua igreja. Dê valor para o seu Deus. Dê valor para quem está junto com você nas lutas, nas dificuldades. Dê valor para quem combate com você. Dê valor para quem vem, para quem luta as mesmas batalhas que você. Acho bonito o amor de irmão. Já viu como é que é o amor de irmão mesmo? Aqueles que não se separam nunca. Eles se matam dentro de casa, brigam, tal, não sei o quê. Mas vai relar em um deles. Ah, meu amigo. O tempo fecha. O tempo fecha. E eu posso bater nele, outro não. Porque aqui é amor de irmão. É amor de irmão. Nós aqui somos assim. Ou pelo menos eu acredito que devemos ser. Você vê um bandista falando mal de um bandista? Você vê um muçulmano falando mal de muçulmano? Até entre os católicos você vê um falando mal do outro? Entre as diversas religiões que nós conhecemos, irmão, você sabe alguma coisa de probleminhas entre uma congregação e a outra? Não. Agora, entre os crentes, tem até página de Instagram, o Fuxico Gospel. Eu não estou inventando, não. Você pode pesquisar. Não pesquisa não, senão você vai descobrir umas coisas lá também. Esses irmãos das outras congregações, eles se blindam, eles se fecham, a gente se quebra aqui dentro. Mas lá para fora ninguém deve saber dos nossos problemas. Os crentes não. Eles se expõem. Um pastor condena o outro, um irmão condena o outro. É um condenando o problema do outro. É um brigando com o outro. Que é isso, irmão? Os problemas, nossas roupas sujas, nós levamos em casa. Entre nós e Jesus. Aqui Joabe fala para Davi, nós temos a vida por você, Davi. E você escolhe esse rapaz que só nos deu problema. Vamos dar uma configurada boa aqui? Jesus deu a vida dele por nós e você está aí escolhendo as obras de Satanás a todo momento e aplaudindo ela. Agora ficou mais sério, né? Jesus deu a vida dele, combateu por nós, se entregou por nós. Entregou a sua vida para que nós pudéssemos ser resgatados. Enquanto Davi estava no palácio, tranquilo, esperando o dia da vitória, Joabe e os seus soldados estavam no campo, batalhando por uma ordem do rei. Enquanto nós estávamos lá, perdidos em nossos pecados, existia um Jesus cumprindo seu ministério de salvação, se entregando por nós, a mando de um rei. Deu para perceber agora que a comparação não é tão longe? O que nós devemos fazer agora? Nos gloriar na obra de Deus. Nos abraçar aos valores que Deus tem para nós. Chega desses favoritismos para as coisas lá de fora. Chega desse favoritismo de honrar sempre os que estão lá de fora. Honre as coisas internas. Honre a palavra de Deus. Honre aonde você está. Escolha a parte de Deus. Porque assim nós estaremos cumprindo essa palavra. Nós não estaremos nessa condenação de Davi que Joabe faz. Então é isso, Davi? Nossa vida para você não vale nada. Você já imaginou Jesus falando isso para você? Então é isso? Tudo que eu fiz para você ainda, você prefere amar essas obras. Já me entreguei por você e você ainda prefere se entregar a esses pecados. Eu entreguei minha vida por você em combate e você ainda cisma em me negar agindo dessa forma. É as condenações que vêm sobre nós. Por esse ato de ser injusto com aquilo que Deus fez por nós. Ninguém vai ser condenado pelo pecado que tem hoje. Não são condenados porque bebem, não são condenados porque usam droga, não são condenados porque praticam todas as atrocidades que você pode imaginar. Seremos condenados por não reconhecer o poder de Cristo nem o seu senhorio. Essa é a condenação de todo homem. De não se render a Deus. De não se dobrar diante do Senhor. Que se deu por nós, que resgatou nossas vidas do pecado. Amém? Você crê nisso? Fique de pé em nome de